Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 120 mil dólares depois de ter feito o seu pivô de alta semanal, algo que aumenta em muito a probabilidade de buscarmos faixas superiores. Eu quero te mostrar neste vídeo por que 170 mil dólares é um ponto em que a gente pode alcançar. Sim, nas próximas semanas, nos próximos meses, mas é plausível e eu vou te mostrar com base sólida em mais um vídeo para você. Por que isso é totalmente plausível e provável? Então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Separei ativos para analisarmos em conjunto, mas eu deixo os comentários abertos, aguardando o seu novo pedido. Pois bem, o Bitcoin em 120.200 dólares, depois de ter fechado ontem, 21 horas, horário de Brasília, a semana, com um pivô de alta. Um pivô de alta extremamente importante. Agora estamos acima de faixas de resistências, estamos em fase de descobrimento de preço, estamos com uma confirmação total da bandeira de alta, que aumenta a probabilidade. Probabilidade não é certeza, não é garantia, mas aumenta sim a probabilidade da gente buscar faixas superiores nas próximas semanas. E falando de faixas superiores nas próximas semanas, eu estou falando semanas porque a gente pode ter correções no gráfico diário. A gente esticou bastante, retrações que nos levem a usar a resistência anterior como suporte podem ser atingidas. Mas no semanal isso não descaracterizaria uma aceleração. E esta aceleração pode sim nos levar àquela faixa que é uma faixa extremamente importante e nunca deixou de ser alcançada e que nesse momento está batendo em 170 mil dólares. Sem enrolação, eu vou te mostrar diretamente os indicadores que estão corroborando esta leitura. E o primeiro indicador é o indicador de Bitcoin Cycle Master. Eu posso tirar aqui o Bitcoin Power Law Corridor, mas ele fica muito mais claro se combinado com o nosso Bitcoin Cycle Master, que traz algumas médias que já foram utilizadas nos últimos ciclos e marcaram os topos. E um ponto muito crítico é que em nenhum dos últimos ciclos esta linha vermelha deixou de ser atingida. Neste momento, esta linha marca, vamos pegar aqui a informação para você ler, nota de preço, esta faixa está marcando 172 mil dólares. Somente para você entender. Mas o que a gente viu no passado? A gente viu uma aceleração agressiva depois que o Bitcoin saiu dessa faixa verde e entrou na faixa vermelha nos últimos ciclos. E adivinha onde a gente atingiu aqueles topos de ciclo? Na linha vermelha. No ciclo anterior, mesma coisa, rompemos a faixa verde, verde escuro, aceleramos na área vermelha, olha onde a gente bateu, o topo do último ciclo na linha vermelha. Se a gente volta, a gente segue no mesmo parâmetro, rompimento da faixa verde, topo, tudo na linha vermelha. Tudo na linha vermelha, maravilha, perfeito, lindo, maravilhoso. Então o indicador, vamos voltar ao indicador, o indicador de Bitcoin Cycle Master, coloca aí no seu TradingView. Luan, que plataforma é essa que você está utilizando? TradingView, uma plataforma que tem sim a sua parte gratuita e tem com muito mais ferramentas os planos pagos. Essa é a ferramenta que eu utilizo para fazer as minhas análises. E se você for em indicadores, você consegue puxar pelo indicador Bitcoin Cycle Master, tá aqui para você utilizá-lo. Em confluência, eu gosto de lembrar, o que é confluência? Soma.
Um indicador, outro indicador, outro indicador, outro indicador, outro indicador. Eu uso uma série de indicadores para marcar topo de mercado. Mais um outro indicador que eu já trouxe aqui para você no passado e que eu utilizo e tem uma taxa de acerto também muito interessante para identificarmos os topos é o P-Cycle Top. P-Cycle Top está marcando a linha intermediária verde. Mostramos o P-Cycle Top no vídeo de ontem. Se você não assistiu, assista. E se você não está me seguindo, não está me acompanhando, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, nós temos o P-Cycle Top na área intermediária, se eu puxar aqui levemente acima, 175 mil dólares. Então a gente tem um indicador mostrando 172, o outro indicador mostrando 175. Será que o P-Cycle Top, que é esta linha aqui, deixa eu tirar essa zona, vamos tirar a zona, que é este indicador aqui, ele teve a mesma taxa de acerto que o nosso Bitcoin, vamos lá, Bitcoin Cycle Master. Vamos voltar aos ciclos. Nós temos o ciclo atual, a linha verde que é a média longa. Vamos ver o que aconteceu no passado. A gente teve uma aceleração e esta média longa foi bem ultrapassada. E quando a gente viu o cruzamento da linha vermelha, que é a média curta, com a média longa, a gente teve a marcação do topo de ciclo. Mas um ponto importante é, a gente nunca deixou de ultrapassar a linha verde. Linha verde foi ultrapassada no ciclo anterior. E no ciclo ainda anterior, ultrapassou também, até serviu como suporte, cruzamento das médias, marcação de topo. Vamos voltar à mesma coisa. Linha verde sendo muito ultrapassada, Então, este é um indicador que acaba sempre respeitando também esta linha, ou seja, esta média verde, que é a média longa do P-Cycle Top, que neste momento está em 175 mil dólares. Eu sei que pode parecer até loucura a gente falar de valores como estes, mas a gente está trazendo aqui a base com indicadores. E se a gente volta com os indicadores, a gente vê que sim, é um movimento histórico que acaba por rimar. Vai se repetir? A gente não tem como afirmar, mas a gente está falando aqui de probabilidade e se a gente soma com outros N indicadores, indicadores gráficos, a gente entende que essa é uma projeção plausível e se a gente olhar para outros indicadores técnicos e indicadores de sentimento, somados a esses indicadores, a gente vai poder sim identificar o topo do mercado quando ele acontecer. Então fica atento a esses dois indicadores e use-os se eles fizerem sentido para você. Lembrando sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas e estudos com base histórica e gráfica. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você quiser mais informações e atualizações acerca destes gráficos ou atualizações do mercado mesmo, participa do nosso grupo geral. É o segundo link da descrição, grupo geral do Telegram. A gente passa insights, informações, atualizações, a gente tem leituras gráficas, insights extremamente importantes que podem te dar um direcionamento ou podem te, pelo menos, ajudar na tomada de decisão, já que informação em primeira mão ajuda sim a tomada de decisão inteligente. Perfeito? Então, segundo link da descrição. Se o Bitcoin está em um ponto importante, como é que estão as altcoins? Vamos analisar elas, atendendo ao seu pedido. Por isso eu já peço mais uma vez, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu avalie nos próximos dias. Mas hoje a gente vai olhar para o Ethereum, que também fez um pivô de alta. Olha que maravilha. Vamos olhar Solana, Usual, Orai,
Render, ICP, Arweave, CHZ, Hype, Arbitrum, Coach e Nila. Vamos começar com o manda-chuva das altcoins. Manda-chuva naquelas, né? Muita gente odeia Ethereum, muita gente fala que é uma stablecoin, ele não se movimenta ou sofreu demais. E sim, é uma verdade, Ethereum sofreu no começo desse ano e começa a se recuperar. Por que o Ethereum é tão importante para quem tem altcoins, mesmo que você não tenha Ethereum? Porque ele é o catalisador da atenção das altcoins. É a maior altcoin, é um termômetro do risco. Quando o Ethereum começa a se valorizar, a gente enxerga que o mercado está tendo uma propensão ao risco, está olhando para o risco de uma forma muito mais amistosa, de uma forma muito mais alegre. Queremos o risco. É isso que o mercado acaba indicando quando o Ethereum começa a acelerar. E a gente sabe que quando o Ethereum começa a acelerar e começa a performar muito melhor do que o Bitcoin, o dinheiro pode estar sim trazendo aquele giro de capital, ele pode estar fluindo para ativos menores, o que naturalmente vai beneficiar aqueles que têm altcoins. Se você quiser entender a minha visão a respeito de altcoins e entender exatamente como que funciona uma alt season, qual é o gatilho, qual é a ativação, qual é o movimento, como que funciona, como é que é a alta, como é que não é, eu convido você a assistir o vídeo que está aqui na descrição. Importante você também assistir, além deste vídeo de alt season, assistir a aula de caixa infinito. Agora que o mercado começa a se movimentar, começa a subir, é importante você se lembrar que ninguém que compra topo ganha dinheiro. Não estou falando que estamos em topos, mas toda vez que a gente começa uma aceleração muito forte, quanto mais forte ela acontecer, maior vai ter que ser a sua noção de venda, de realização de lucro e mais contraintuitivo você terá que ser, para que você não fique preso em topos. Então, confira as aulas aqui embaixo. Mas o fato é, o Ethereum fez um pivô de alta. Maravilha! E agora? O que a gente tem diante dos nossos olhos? A gente tem que sustentar essa área. E é natural que se o Bitcoin, por qualquer motivo, tiver uma correção, todo o mercado irá corrigir. Então vamos colocar isso em mente. Se o Bitcoin corrigir, as altcoins vão corrigir? Muito provavelmente. Por quê? Porque o Bitcoin é o farol. Elas podem corrigir de uma forma mais branda ou de uma forma mais agressiva, mas ainda assim elas tendem a corrigir caso o Bitcoin corrija. Se o Bitcoin ficar lateral e a dominância cair, pode ser que a gente veja o dinheiro fluindo para as altcoins. Só que isso não é um sinal verde para você sair comprando qualquer ativo. Este pode ser um sinal de atenção para quem já comprou e posteriormente pode ser uma oportunidade para quem quiser comprar em um fundo ascendente. Ah, o Ethereum rompeu, eu vou comprá-lo? Eu acho que você só deveria comprar se você tiver uma visão mais de médio a longo prazo, bullish, obviamente, e que busque fazê-lo através de um DCA. Porque gatilho gráfico aqui, a gente não tem nenhum gatilho gráfico. O que é um gatilho gráfico? Poxa, Luan, como é que você pode falar que a gente não tem um gatilho gráfico se a gente teve topo, fundo e agora a gente está formando um pivô de alta? Eu sou do seguinte, vencemos uma resistência? Ainda não, a gente precisa acelerar um pouco mais para formar uma base de preço e aí sim abrir essa oportunidade. Mas e se ele subir desta forma? É para isso que existe a compra no medo. A compra no medo. Você não compra quando estamos em euforia ou como estamos acelerando. Você compra, se for você olhar para gatilho gráfico, ou é na depressão, na correção ou na próxima correção, depois do pivô de alta. É isso que a gente deve fazer em um gatilho gráfico. Tá? Você tem que usar o gatilho gráfico a seu favor. Eu não sei fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não quero aprender, eu não quero nem saber. Para mim o Ethereum vai bater 18 mil dólares, essa pode ser a sua visão. Tudo bem, você pode fazer o DCA. O que é o DCA? Compra escalonada. Então você compra
na quarta-feira, você compra na sexta-feira, você compra no domingo, você compra na segunda, você compra na quarta-feira de novo. Então você compra a cada X dias, espaçado de alguma maneira, sem olhar o preço, atingindo ali o seu objetivo, quantos por cento você gostaria de ter daquele ativo. Este é para quem não quer saber e quer ignorar. Agora, quem quer, de fato, comprar usando um gatilho gráfico, aí você vai ter que ser um pouquinho mais paciente. Porque embora a gente tenha tido uma movimentação interessante, na minha humilde opinião, um reteste pode fazer sentido. Correndo o risco, mais uma vez, correndo o risco de ficar de fora. A cada escolha existe uma renúncia. Já escutou falar sobre isso? Então é uma realidade. Perfeito? Ah, Luan, eu quero comprar com gatilho gráfico, mas eu não sei juntar as engrenagens, eu não sei unir o quebra-cabeça. Eu preciso olhar o Bitcoin, eu preciso olhar a dominância, eu preciso entender de Fibonacci, eu preciso entender de estratégia de entrada, base de preço. O que eu posso fazer? A gente tem um grupo fechado, Premium e Desafio, são 2 grupos, na verdade, onde a gente apresenta os nossos programas de conhecimento. Juntamente com esses programas, a gente tem os planos de investimento, plano de compra, plano de venda, plano de realização, estratégia para posicionamento. A gente analisa todos os riscos justamente nesses planos. Você tem um plano macro, você tem os planos micro, você tem um plano de final de bull market, o plano do bull market como um todo. Você tem acesso à minha pessoa, acesso 1 para 1, suporte 1 para 1 comigo, aulas que te dão base, você tem acesso ao meu portfólio, atualizações de mercado, cada um dos meus movimentos, você tem acesso completo a toda a parte teórica e prática dentro dos nossos times, Grupo Premium e Grupo do Desafio, 2 grupos fechados do Telegram. Se você quiser mais informações acerca do que a gente entrega, valores e tudo mais, eu convido você a clicar no primeiro link da descrição. Ao clicar nesse primeiro link, um chat com o nosso time será aberto e a gente passará todas as informações. Ao acessar esse chat, envie um oi para o time e o time vai te encaminhar todas essas informações. E se fizer sentido para você, você será muito bem-vindo. Mas, seguindo, gatilho gráfico para Ethereum, na minha humilde opinião, ainda demanda uma aceleração e uma base de preço. Eu não sou de comprar rompimentos, ainda mais depois da gente chegar numa área de sobrecompra no gráfico diário. Estou falando que não vai subir? Claro que não, gente. Vamos interpretar da forma mais simples possível. O que eu estou te trazendo? Gatilho gráfico é uma aceleração mais forte e aí sim uma base de preço. Então eu tenho uma tranquilidade maior quando o mercado faz um movimento e ele forma a sua base de preço. É isso, tá? Não estou falando de maneira nenhuma que não vai subir ou algo do gênero. Só estou aqui te trazendo uma leitura gráfica. E também estou até apresentando uma estratégia que você pode usar se você quiser ignorar essa análise gráfica. Combinado? Perfeito. Seguindo, Solana. A gente está perto de um pivô de alta, algo que já foi feito no Ethereum, mas ainda não foi feito em Solana. Você vê que a gente bateu aquele pico logo antes de Trump tomar o poder, foi no lançamento da sua moeda. A gente viu uma queda de Solana agressiva, formamos um topo descendente, um fundo ascendente, e agora, para que a gente tenha chances de voltar a essas áreas, a gente precisa de um pivô de alta. A gente está muito próximo desse pivô, a gente está muito próximo desse topinho local. Então eu não vejo que aqui seja um momento de compra. O perfil agressivo comprou aqui, tá? Na área de 618. Ele correu risco nesta área e se posicionou. Você que não comprou aqui e tem um perfil um pouquinho mais conservador, deve aguardar pelo menos um rompimento de 187 com reteste dessa área aqui. Isso aqui marcaria um pivô de alta e até um reteste de uma faixa de resistência que é muito importante. A gente tem aqui a faixa de resistência que é muito importante. Então eu aguardaria
este movimento. Para mim, é o gatilho para quem tem um perfil conservador e quer sim se posicionar. Olha, obviamente, de olho na construção gráfica. Então, rompimento de 188 e um reteste para abrir sim uma posição. Seguindo o usual. Eu não vejo compras em usual nesse momento, por quê? Porque está abaixo de uma faixa de suporte e resistência. Se eu puxo aqui, vale o mesmo. Eu poderia considerar este movimento com um viés um pouquinho mais agressivo. Mas ainda assim, isso aqui não é um gatilho de compra. Isso aqui é necessário para que a gente tenha um gatilho de compra, inclusive. Ombro, cabeça, ombro inverso. Então tem que romper justamente a faixa que rejeitou já nessa semana. E a semana começou, do ponto de vista gráfico, 21 horas, horário de Brasília, ontem. Então a gente já teve uma aceleração e uma rejeição. O que é necessário? Romper justamente essa máxima. 0,1280, 0,13, rompe, acelera, forma um fundo ascendente, uma base de preço, usa este suporte que está servindo como uma resistência e virará um suporte se for rompido, como faixa de compra, faixa de buy zone, considerando este ponto de 0,060 como stop. Na minha humilde opinião, esse seria o ponto de compra para o usual. ORAI, vamos olhar este ativo. O perfil mega agressivo comprou aqui no que poderia ser um fundo duplo. E agora, para você que está de olho em compras neste ativo, que tem uma construção não tão simples, eu olharia não para uma compra aqui. Deixa eu só puxar, vou extrapolar um pouquinho aqui, tá? A gente tem suporte, suporte, resistência, suporte, resistência subiu, suporte. Vou aumentar um pouquinho. E a gente tem aqui uma área que se aproximou. O que eu consideraria aqui como compra? É uma oportunidade de compra. Somente este movimento a partir do cenário atual. Então eu teria que romper a faixa de 5 dólares e 13. Poxa, Alain, mas está 3,20. Sim, gatilho gráfico, tá? Tem que romper 5 dólares e 5,10. Vamos, 5,10. Rompe 5,10, volta para testar. E aí sim pode abrir oportunidades para quem é conservador. Eu não quero saber, eu quero comprar DCA. Por quê? Porque o perfil agressivo para gatilho gráfico já foi ativado. Agora, somente quem tem ainda esse perfil agressivo e, obviamente, uma visão de alta para esse projeto, que vai considerar um DCA aqui. Lembrando que se o Bitcoin corrigir, este cara aqui naturalmente vai corrigir, tá? Então, somente trazendo esse lembrete. Render, mesma coisa. Perfil agressivo comprou aqui, ó. A gente até falou dessa área de resistência, quer dizer, a suporte resistência, resistência, serviu como resistência, virou suporte, não chegamos a essa área, não chegamos a essa área, suporte, 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 sustentou, agora tenta uma movimentaçãozinha de alta. Para o agressivo é um DCA e para o conservador é um rompimento real desta faixa de 5 dólares, 5,20. E aí um reteste, o reteste podendo até ser um pouquinho mais abaixo, porque a gente tem suportes e resistências aqui. Mas ele tem que varar essa área e romper este topo aqui, ó, 5,50, para que a gente comece a ver render de uma forma mais segura para uma alta, maior probabilidade de alta, para que a gente tenha uma maior probabilidade de alta, certo? Agressivo, DCA, não tenho o que discutir, conservador somente neste pivô real. ICP, idem, não compraria ICP por gatilho gráfico aqui, somente compraria se eu tivesse uma visão ultra agressiva, bullish, aí fazendo um DCA, mas aqui eu aguardaria este rompimento, tá? Então aqui é. E detalhe, poxa, Alan, eu tenho que aguardar. Você não tem que aguardar, você não tem que fazer nada. Eu estou aqui trazendo vários cenários diante de vários perfis. É você que vai definir se você tem um perfil conservador, agressivo, e vai definir se você acha interessante comprar um ativo ou outro. É extremamente importante. Aqui eu estou fazendo uma análise bem ampla.
Eu não sei qual que é a sua visão, eu não sei qual que é o seu capital, eu não sei qual que é o seu lucro prejuízo, eu não sei se você está chegando agora ou está há 8 anos no mercado. Eu não sei. Eu estou apenas fazendo uma leitura global aqui para que a gente possa atender a maior número de pessoas e talvez você possa ter uma identificação. Poxa, esse ativo aqui que eu estava de olho, talvez possa ser um momento de eu analisar, aguardar, pode ser um momento de eu comprar. Não, isso aqui faz sentido para o meu perfil. Ah, não, isso aqui já é perigoso. Então, é esse o objetivo das nossas avaliações, que são bem amplas, tá? Então, ICP, na minha humilde opinião, o agressivo poderia fazer um DCA, tá? Não é gatilho, gatilho foi aqui, no perfil mais agressivo possível, fundo duplo. Agora, o conservador vai aguardar o quê? O rompimento, claro, dessa faixa aqui, tá? É uma faixa de resistência, tá lá na casa de 7 dólares, rompe 7 dólares, vai para 8, 9, volta para corrigir. Aí sim, a gente tem um fundo ascendente acima de resistências que acabam por se tornar suportes e isso aumenta a probabilidade de a gente buscar faixas superiores. Arweave, idem, mesma coisa. Tivemos uma pernada interessante na última semana, tirou lá do fundo duplo, maravilha. Teve o pivô de alta? Ainda não. Então ele precisa romper essa área para fazer um pivô de alta. E é esse pivô de alta que aumenta a probabilidade de vermos uma recuperação. Sem que isso aconteça, o mercado pode voltar a corrigir, ficar acumulando aqui para depois ter esse movimento? Pode. Eu não usaria nem sequer um Fibonacci aqui, porque a gente teve este movimento. Então a gente precisaria romper essa área para a gente traçar um novo Fibonacci do fundo ao topo e mensurar essa retração. Mas um pivô de alta aqui, semanal, acima de 9 dólares, é extremamente importante para que a gente tenha essa continuidade de alta. Aqui, seguimos a mesma coisa, DCA, perfil agressivo. CHZ, mesma coisa. A gente falou de CHZ nesse fundo, lembra? Eu vou até tentar puxar esse gráfico aqui, ó, que ele está totalmente válido. Eu vou puxar esse gráfico, vou puxar esse gráfico aqui, vou puxar isso daqui e vou apagar isso daqui. Minha visão para o perfil conservador, moderado até, é um pivô de alta semanal. Pivô de alta semanal, corrigiu, vai estar no meio desse padrão de cunha descendente, pode abrir espaço. Conservador real é romper o padrão de cunha e aí aguardar um pullback. O agressivo ficou para trás, tá? O agressivo agora vai considerar um DCA, um Dollar Cost Average, mas os melhores pontos foram nessas faixas de perda dos fundos aqui, que até o momento foram sem continuidade. Hype, não tenho o que falar, né? Vou falar o que de hype? Eu não compro aqui, tá? Se você quiser comprar, be my guest, faz como você quiser. Eu não consigo comprar, eu não tenho uma justificativa plausível e todas as minhas decisões são baseadas em gráfico, construção gráfica. Eu não vejo uma compra depois que um ativo saiu de, vamos lá, abril. Ainda estou comendo uma parte. Pô, subiu, sei lá, 500% em 3 meses, sozinho, porque a maior parte dos ativos não fizeram esse movimento. Eu não tenho como justificar uma compra praticamente no topo. Eu não vejo isso como algo interessante nem inteligente. Pode ser que suba mais? Pode. Pode ser que dobre de valor? Pode. Mas ainda assim isso não me deixa competitivo se eu quiser comprar aqui. Então eu olho muito para retrações nas áreas de Fibonacci. Ó, 38.2, 50%, 618. É isso aqui que eu olho. Arbitrum, mesma coisa dos outros ativos, só que agora já está um pouquinho mais bullish e perto de fazer um pivô de alta. O que é necessário? Acelera realmente acima de 0,50 cents. Volta para corrigir, pode até corrigir nessa área, que nem a gente viu em SEI, e aí sim abre espaço para compras. Então, vamos acompanhar. Este é o perfil conservador e, na minha humilde opinião, somente o perfil conservador aqui que faria sentido. COTI, vamos lá. Nossa, não está muito interessante não. Embora tenha aqui, ó, uma cunha descendente, padrão que normalmente vão para cima.
Vamos lá. Cunha descendente, tem um suporte aqui, a gente sustentou numa área de suporte e resistência, tá? Um paredão aqui, a gente tem muita liquidez aqui, perdeu, mas sustentou, não vejo compras aqui, muito perto dessa faixa de resistência, olharia para isso aqui, ó. Vamos colocar em azul. Então é rompimento, aí sim, fundo ascendente, tá? Aí você vai calcular retração, base de preço, por aí vai, e aí sim você abre espaço para compras em uma área como esta, tá? Fazendo até o que poderia ser um ombro, cabeça, ombro, inverso, ombro, cabeça, ombro, inverso, quem sabe? Tá? Mas eu olharia para este ponto aqui para compras se eu fosse um perfil conservador de olho em compras em cote. E Nila mega gema, mega gema, tá tentando aqui uma xícara bem horrível, ó, uma xícara aqui. O ponto é, vai comprar neste ponto? Não vai comprar nesse ponto, tá? Eu não acho que seja plausível. A não ser que você fale, não, Nila é um agente de IA espetacular, vai valer 2 bilhões de dólares e eu quero comprar aqui, praticamente no topo. Se for a sua consideração, DCA, vai comprando aos pouquinhos. Não é o seu caso? Simples, você aguarda um rompimento. Rompimento. Vamos lá, eu vou conseguir puxar aqui, pronto. Rompimento, teste. Aí sim, abre espaço para compras. Maravilha? É isso que eu estou considerando, é isso que eu estou de olho. De olho no Bitcoin, de olho nas altcoins, de olho no Ethereum. Fica alerta e participa do nosso grupo geral. Eu trago e trarei muito mais insights para você. Eu volto a qualquer momento com atualizações e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros. Lucros no bolso.